Olá a todos, mais uma vez, diretamente do Templo de Salomão, vamos juntos meditar na Palavra de Deus. Estamos na 34ª semana do ano. Eu tenho aqui a minha Bíblia aberta no livro de Neemias, capítulo 5. Vamos meditar nos versículos 6 ao 12. São 6 versículos. E eu peço que Deus abra o nosso entendimento para que possamos entender, aceitar e praticar a sua palavra e assim superarmos as dificuldades, as decepções, os problemas da vida. E você que crê, diga amém. Diz assim o texto bíblico: ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me indignei. Vocês lembram? Semana passada, quando as mulheres foram falar com Neemias sobre o que os outros judeus e irmãos estavam fazendo, tornaram-se agiotas dos seus próprios irmãos e agora estavam tomando posse dos seus bens, até de filhos estavam levando como escravos, quer dizer, estavam se aproveitando daquela situação. Veja que corruptos sempre haverá, houve no meio do povo de Deus, houve entre os 12 apóstolos, que foi Judas que vendeu o Senhor Jesus, houve na igreja primitiva, na época de Paulo e de outros apóstolos, pessoas mal intencionadas, que de alguma forma procuravam tirar proveito da igreja, quer dizer, das pessoas que fazem parte da igreja. E você como obreiro, você como membro evangelista, você como simpatizante, tem que ter isso em mente. A igreja não é composta de pessoas perfeitas. Ainda mais na Igreja Universal, que abre as portas todos os dias e que recebe pessoas de diferentes classes sociais, todo tipo de gente, pessoas desesperadas, sinceras, honestas, mas também recebemos pessoas mal intencionadas, que querem se aproveitar, que querem tirar algo da gente, tirar algo da igreja, tirar algo de você. E cabe você fazer uso da sua fé inteligente e não fazer negócios com pessoas sem escrúpulos, pessoas corruptas. Veja só o que aconteceu, versículo 7, capítulo 5 do livro de Neemias. E considerei comigo mesmo, no meu coração, quer dizer, ele analisou, será que eu estou cometendo esse erro? Será que eu também estou querendo me aproveitar da situação de decadência do país, de fragilidade das pessoas? E ele, analisando o seu coração, ele viu que não. Ele estava fazendo tudo o que era correto diante dos olhos de Deus, ainda que ele estivesse desagradando a muitos políticos corruptos na época, que inclusive lhe ameaçaram, tentaram lhe corromper por 10 vezes. Imagine só, a mesma proposta, 10 vezes, mas ele se manteve firme e fiel. E diz aí, depois pelejei com os nobres e com os magistrados, veja, os políticos, e disse-lhes, sois usurários ou agiotas dos vossos irmãos, cada um para com seu irmão, e convoquei contra eles uma grande assembleia. Então veja que já no Antigo Testamento havia uso da autoridade para contrapor a politicagem. Neemias não pactuou com aqueles maus intencionados, com aqueles nobres e magistrados que agora se fizeram agiotas dos próprios irmãos e agora estava tirando os seus bens. Como muitos que agora, durante esta pandemia, revelaram as suas garrazinhas, né? Suas unhas sujas. Mas eles verão a resposta que daremos nas eleições, porque nós não vamos esquecer. Os corruptos, os mal intencionados, esses aproveitadores têm que ser punidos. E por isso nós temos que orar a Deus, para que Ele faça justiça. Já que eles não respeitam as leis de Deus, então que eles caiam e sejam punidos pelas leis dos homens. No versículo 8 diz assim Neemias, e disse-lhes, nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às nações, segundo nossas posses. Quer dizer, os nossos irmãos foram vendidos a outras nações, nós usamos das nossas posses para resgatá-los, para comprá-los e trazê-los de volta à terra prometida. E vocês, diz ele, e vós outra vez,
Venderíeis a vossos irmãos? Ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam que responder. Você está vendo? Em outras palavras, Neemias ensinava o povo e aos magistrados e aos nobres a fazer uso da inteligência. Não é coerente, poxa. Não é inteligente que nós que sacrificamos em prol da libertação do povo, agora vocês vêm oprimi-los. A diferença é que antes eles estavam sendo oprimidos por incrédulos. Agora eles estão sendo oprimidos por nós, seus irmãos. Não, isso não é justo. Isso não está certo. Das nossas posses, nós sacrificamos para resgatá-los. E vocês vão e compram. Estão se aproveitando, estão subjugando, estão aproveitando a situação difícil, a crise, para tirar tudo deles. Não, isso não é justo, isso não está certo. Deus está vendo. E Neemias falou, olha, aqui vocês agora vão vender até eles para nós mesmos. Quer dizer, vocês estão fazendo os nossos irmãos escravos? Então diz o texto que eles ficaram calados. Não tinham que responder. É isso que tem que acontecer. É por isso que aqueles que nós apoiamos têm que andar na linha. Tem que andar de acordo com a palavra de Deus e com as leis dos homens, de maneira que ninguém tenha nada o que falar. Os inimigos não podem falar isso aqui, podem nos insultar, podem nos julgar, podem nos ameaçar, mas eles não têm que falar isso aqui, porque eles não têm reputação, caráter, disciplina, respeito, porque sem Deus, meu amigo, não há equilíbrio. Essa é a verdade. Sem uma fé inteligente não há equilíbrio. Veja o versículo 9. Disse mais, não é bom o que fazeis. Porventura, não andarieis no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio das nações, os nossos inimigos? Quer dizer, se vocês insistirem neste erro, nós vamos andar peregrinando sobre a terra, sem um lugar fixo, sem residência, sem estabilidade, sem segurança. Quer dizer, nós não teremos uma nação abençoada. E isso vai refletir em todas as outras áreas. Era isso que Neemias estava falando. Os inimigos, a causa do opróbrio das nações, dos nossos inimigos. Quer dizer, nós vamos seguir os maus exemplos das outras nações incrédulas, injustas, corruptas. Vocês vão seguir os exemplos dos outros? Não faça isso. Não é justo. Está aqui, Também eu, diz ele, meus irmãos e meus servos, a juros lhe temos emprestado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Quer dizer, eu também fiz investimentos, mas eu não quero receber nenhum benefício. Eu não quero receber nenhum ganho, quer dizer, nenhum juros com o que eu fiz, com o investimento que eu fiz. Eu quero os meus irmãos livres. Eu quero a minha nação, a nossa nação, Israel, abençoada por Deus, próspera para todos. Ele fala aí, eu, meus irmãos, meus servos, fizemos isso. Restituí-lhes hoje. Restituí-lhes hoje. Quer dizer, tome essa decisão agora. Restituí-lhes já. Não espere mais nenhum dia, nem uma semana, nem um mês. Versículo 11. Vos peço as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também a centésima parte do dinheiro, do trigo, do mosto, quer dizer, do vinho e do azeite, que vós exigis deles. Quer dizer, tudo aquilo que vocês exigiram deles, dá de volta. Dá todos os lucros, sabe? Toda a correção monetária, todos os impostos, tudo aquilo que vocês tiraram deles, devolva para eles. Devolva de tudo, do azeite, do trigo, do mosto, do dinheiro, da terra, da casa, das ovelhas, de tudo. Então responderam a Neemias, restituir-lhes-emos e nada procuraremos deles. Vamos restituir, vamos fazer como está sendo determinado por você, Neemias. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes, olha só o que Neemias fez, sabendo que promessa de político
tem tendência a cair no esquecimento ou voltar atrás, então ele chamou os sacerdotes, olha só, chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme a esta palavra. Chamou os sacerdotes diante daqueles homens e falou: agora, jurem que vocês vão fazer como vocês acabaram de afirmar. E que os sacerdotes, os servos do Deus vivo, seja a nossa testemunha. Também sacudi as minhas vestes e disse: assim sacuda Deus todo homem da sua casa e do seu trabalho que não confirmar esta palavra. E assim seja sacudido e vazio. E toda a congregação disse: diga, amém, assim seja. E louvaram ao Senhor, e o povo fez conforme a esta palavra. Não é lindo? Não é maravilhoso, meu amigo? Deus é justiça. Se há uma coisa que nós da Universal odiamos, é injustiça. E por isso temos sido severamente perseguidos, criticados, ameaçados, injustiçados. Mas Deus tem nos guardado e tem nos honrado, porque Deus tem sacudido, como está aqui, ó, os nossos inimigos, sacudiu as suas casas, o seu trabalho, sacudiu a todos que tentaram de alguma forma prejudicar os servos dele, a obra dele, a igreja dele. Guarde estas palavras, guarde esses ensinamentos, são riquíssimos. Neemias capítulo 5, versículo 6 ao versículo 13. Receba, meu amigo, a força de Deus por meio da sua palavra. Receba a disposição para fazer o que é certo, porque Deus é contigo e nós também. Voltaremos semana que vem, aqui diretamente do Templo de Salomão, com mais uma decisão certa para que a sua vida seja reconstruída e Deus seja glorificado. Até lá!